Sim, bora lá, pode começar. Já vim preparado, já estou pronto para falar de Cape Epic. Vamos nessa. Então, a gente está aí às vésperas, né, de começar mais uma edição da Cape Epic. Desse ano, acho que são 55 países participando da prova. Tem algumas novas categorias que são muito interessantes, né? São acima do Grandmaster. E eu acho isso muito legal. Eles colocam quantas vezes a pessoa já terminou o Cape e algumas outras provas da Epic Series. E isso é muito legal, assim, que você vê alguns veteranos ali que já fizeram 6, 7 vezes. Inclusive, até falei pro meu parceiro, tipo assim, você quer terminar bem a prova? Cola nesse cara aí, vamos atrás desse pessoal aqui que eles sabem como fazer. Até uma das dicas que eu passei para alguns brasileiros que me procuraram, que estão indo esse ano, falar, cara, pô, como é que a gente acha esse ritmo aí de prova e tal, se você tá meio perdido. Cara, cola num cara desse, você vai olhar no número dele, vai ver quantos capes ele já terminou e vai ali atrás que é certeza que dá certo. Então, nós vamos falar da prova aí. O Cape Epic, ele é uma stage race, talvez a mais icônica do mundo, né? Podemos dizer que é a principal prova de mountain bike no mundo. Ela é o sonho de todo cara que é do mountain bike, né? De quem gosta de mountain bike, quem gosta de mountain bike raiz. Eu acho que o Cape Epic é a prova mais icônica, a prova mais simbólica. Tanto que às vezes é uma meta de vida participar do Cape. Para mim, inclusive, sempre foi. Assim, eu sempre fiz uma stage race pensando em como seria ali chegar no. Para um dia chegar no Cape Epic, para conseguir fechar um Cape, sempre foi uma referência para mim. Eu até comentei com a Camila, né, quando a gente terminou o KP, eu falei, pô, e agora, né? Pô, fizemos isso e agora? Acabou. Então é muito icônico. Ir para o KPE porque é uma coisa muito icônica. Para quem não sabe o que é Stage Race, Stage Race é o seguinte, uma série de provas de mountain bike seguidas. Basicamente é isso. Então é como se você fizesse um intensivão de mountain bike. E uma das coisas muito legais nas stage races tradicionais é que além de você ficar competindo todo dia, há também a questão do convívio, porque a experiência, a experiência de uma stage race, ela envolve desde a sua preparação, então tem um ciclo de preparação até você ir para a prova, que isso também é muito importante para a sua vida como atleta, isso te traz não só como atleta, como ser humano, que tem toda uma questão de disciplina, de preparo, de você vencer obstáculos, de você organizar a sua vida para conseguir treinar e atingir aquele objetivo. Então isso é até um tema aí que a gente andou conversando e fazendo algumas apresentações, porque é uma coisa que acontece com quem faz uma stage race, né, com quem participa de ultramaratonas, isso é muito forte no Ironman também, até um tema à parte que a gente depois linka para essa outra apresentação, para esse vídeo aí. Mas voltando a stage race, a gente tem esse momento de preparação que é muito importante. A maioria das stage races até hoje são provas que pelo menos você tem que participar em dupla. Nos últimos anos é que começaram a surgir, eu não sei se a UCI mudou as regras, eu não estou por dentro disso, mas algumas stage races agora começam a aceitar participações individuais. Mas até então as provas eram sempre em dupla, ou em trios pelo menos. E isso tinha toda uma questão de convívio entre os participantes que formavam as equipes para participar das provas e que envolvia desde o treinamento desses caras. Além dessa coisa da preparação, tem você conseguir, né, realizar então a stage race em si, você conseguir ser finisher, você conseguir completar isso, é um desafio pessoal para a maioria dos participantes em todo o mundo. As pessoas vão para tentar participar. Então, o stage race é um negócio tão difícil, tão grandioso, que você não vai ali para vencer. Por exemplo, a KP Epic estão os melhores atletas do mundo, está o Nino Shooter lá, estão as melhores equipes. Então, você não. A beleza dessa prova é você estar ali junto com esses caras, esses grandes nomes, os melhores do mundo estão lá, e você está participando como igual, com as mesmas regras, vocês estão largando juntos ali, fazendo os mesmos percursos. Sendo que para a maioria dos atletas amadores, o grande objetivo é conseguir finalizar a prova, é passar todos os dias dentro do corte, cumprir todas as etapas, né? Então existe o desafio da prova em si,
E também tem a questão desse convívio, porque nas stage races tradicionais, você janta junto com os outros demais atletas, você dorme no acampamento, você dorme em barraca, você acorda, você toma café da manhã. Então tem toda uma vivência no acampamento da prova, cara, que isso é grandioso, assim, é um negócio, tem um aprendizado enorme, e um aprendizado que vai além dessa coisa só do esporte mesmo, assim, que te muda como pessoa, né? Essa coisa de passar uns dias no acampamento, todo esse convívio de preparação, de você se chega de uma prova cansado, você está exausto, você tem que se preparar para outro dia, você de certa forma algumas coisas são improvisadas, por melhor que seja a estrutura, até mesmo do Cape Epic, você tem que ajustar uma série de coisas para conseguir largar no outro dia, você tem que se recuperar e tal. E essas provas, elas funcionam da seguinte forma, né? Estou dizendo sobre as stage races tradicionais, né? Porque algumas provas hoje em dia não seguem todos esses princípios que eu estou comentando. Mas vamos lá, vamos pensar nas provas como o Cape, Brasil Ride Bahia, uma parte do Brasil Ride Bahia. Vamos lá. Então, uma stage race, até pouco tempo, a regra era a seguinte: você tem que ter pelo menos 3 etapas para que uma prova seja considerada uma stage race, certo? Sendo que, se não me engano, também tinha uma regra sobre essas etapas serem diferentes, ou seja, você não faz todas as provas no mesmo dia, mas você tem que ter, por exemplo, uma prova de contrarrelógio, uma prova de maratona, algo desse tipo. Então, as provas pequenas, elas costumam ter 3 dias. As provas médias são em torno de 5 dias e as maiores provas são provas de uma semana, que é o caso da Brasil Ride Bahia. E no caso do Cape Epic são 8 dias de prova, são 8 etapas. E lá eles nem contam o prólogo como uma etapa, o contrarrelógio para eles é só uma etapa qualificatória mesmo, e eles começam a contar a partir do dia seguinte. Então eles contam 7 etapas mais prólogo, na verdade são 8 dias de prova. E nas stage races, a partir do momento que você larga no prólogo, na primeira etapa, você está por conta da prova, ou seja, teoricamente, a prova te oferece tudo o que você precisa para sobreviver por 7 dias, por uma semana, né, por 8 dias. E outra coisa simbólica dessas provas é o próprio kit. Né? O kit de prova, além do que a gente ganha normalmente numa prova, que é ali uma camiseta promocional, squeeze, alguns brindes de patrocinadores de apoio, nas stage races você recebe uma mala. Essa mala, ela é uma mala padrão para todos os participantes e que você vai colocar o que você vai levar na prova durante digamos, dessa semana de aventura aí. Essa mala é o que você vai levar para o seu dia a dia, seu kit de banho, seu uniforme reserva, alguma peça reserva para bike, algum kit de recuperação, então coisas que você vai usar ali durante a prova. Então isso é entregue antes da largada, quando você de manhã, quando há uma transição de um acampamento para outro, de uma cidade para outra, você deixa isso com a organização. Quando você chegar lá, você vai pegar isso na outra cidade. Então funciona assim: teve o prólogo, tem a largada, a partir de então você está na prova. Você tem que cumprir aquelas etapas, né? Cada dia vai ter uma etapa, vai ter um percurso com determinado tempo. Durante as provas, também é como uma prova de maratona, você tem alguns pontos de apoio ali, que a organização oferece água, alguns alimentos básicos, né? Tem alguns recursos de saúde, de emergência, inclusive no Cape Epic eles têm um apoio médico muito legal, assim, tem praticamente alguns pontos de apoio, tem quase que um posto de saúde ali para atender os participantes. E aí quando você chega da prova, quando você termina a etapa, então tem toda uma estrutura de banheiro ali para você poder tomar banho, uma coisa de fazer sua higienização, tem postos de água, tem um lounge para que as pessoas possam descansar. E eles têm uma tenda de refeição, uma tenda-restaurante, onde todo dia de manhã é servido um café da manhã para todo mundo. E à noite tem um jantar, que sempre nesse jantar tem premiação da etapa, né? Tem comentários, tem vídeos da etapa, a apresentação do briefing de como será a etapa seguinte. Então esse é um momento de convívio muito bacana, cara, das stage race, essa parte
desse momento que as pessoas se encontram aí no refeitório, tem sempre uma resenha muito boa. É um dos momentos muito proveitosos aí das Stage Race. No caso da Cape Epic, ainda tem uma outra coisa legal, que os caras eles oferecem uma refeição quando você chega da etapa, você passa por um ponto de hidratação ali na chegada, que eles te dão alguns produtos para te ajudar a recuperar e tal, né? Às vezes isotônico, é você que escolhe, alguma coisa com proteína. Eles também te dão um alimento, então eu não vou dizer que é um almoço, porque fora do Brasil as pessoas comem de outra forma, né? A gente não tem arroz com feijão. Para muita gente, almoço é arroz com feijão. Lá não, eles vão te dar um sanduíche, um macarrão, uma salada com algum tipo de carboidrato e proteína para complementar, mas você vai ter essa refeição na chegada. Isso é um diferencial também muito grande do Cape. Então você tem mais refeições que outras provas normais, né? Então, além do grande número de participantes, além da mega estrutura de marcas, eles ainda têm um cuidado muito grande com quem está na prova. A qualidade dos produtos é muito boa, e isso me chamou a atenção, assim, sabe? O gel que eles distribuem em fartura, assim, em grande quantidade, e a qualidade. Então, eu levei muita coisa do Brasil para lá. Só que o que eles disponibilizam na África, cara, é excelente, era muito melhor que o nosso. O que a prova tinha para me oferecer era melhor do que os produtos que eu tinha levado. Eles têm um apoio mecânico semelhante ao daqui, até me surpreendeu o preço das coisas lá. Eu imaginava que se eu precisasse de apoio mecânico seria muito caro, mas na verdade não, assim, fizeram um apoio bacana, o preço foi justo, conserto bom. Teve inclusive amigos meus brasileiros que fizeram a revisão da suspensão antes de vir embora, porque o serviço lá era de uma ótima qualidade e o preço menor que aqui. Então teve umas boas surpresas assim nesse aspecto. Acho que o principal de tudo, o principal ponto, cara, é o percurso. O percurso da Cape Epic é excepcional. As trilhas são maravilhosas. Aí junto uma coisa da cultura da bike, né, que é um pouco diferente da nossa cultura. Um fator é ruim, porque lá na África do Sul tudo é muito fechado, né? Há um resquício de apartheid, assim, que até me assustou em como as coisas são fechadas, como as coisas são cercadas, como ainda há uma separação muito grande das pessoas por classe social, por raça. Isso ainda é triste. Mas por um lado, os caras fizeram uma coisa, eles se adaptaram a isso. Então, os agricultores de lá, como as fazendas são fechadas, há muita plantação de uva, de maçã, enquanto eles não estão produzindo, né, não estão no período de colheita e tal, eles transformam as terras em bike parks. E eles competem entre si, assim, quem tem o melhor bike park, né? E os caras, cada um constrói a sua pista ali para ter uma renda a mais na terra durante os finais de semana. E quando o Cape Epic vai acontecer numa região, os caras conseguem criar uma trilha incrível, um percurso de 80 quilômetros com trilhas trabalhadas, com parede, com rampa, com subidas bem desenhadas e tal. Então é uma coisa única, assim, a experiência de trilha ali, de fluidez. As trilhas são muito rápidas, então é uma coisa também que a gente não está acostumado no Brasil, não em longos percursos, né? Você tem uma sequência muito rápida de trilha. Aqui a gente é mais acostumado com trilha técnica, né? Por mais que essa coisa do trail builder esteja crescendo no nosso país, né? Aqui em Brasília a gente tem o Contrilhas, lá em BH tem um pessoal do Projeto Trilhas. Isso ainda está uma fase embrionária no nosso país, né? Não é uma cultura geral. Às vezes uma trilha aqui, você tem uma subida muito forte. Então o cara usa a subida ali de onde o gado subiu, uma trilha que a moto subiu, um caminho de moto, né? Uma linha reta subindo, que é muito difícil você subir de bicicleta, que te esgota muito, então é muito normal a gente ter empurra-bike aqui. Enquanto que lá, cara, as trilhas são feitas para seres humanos pedalar, né? Então, essa coisa que eu comentei aí do bike park. As trilhas são desenhadas, então você tem todo um zigue-zague na montanha. Não tem nada no percurso que não seja, digamos, zerável. Isso eu achei muito massa, assim. Você consegue pedalar tudo lá é pedalável.
É claro, existem trechos que você empurra a bike, porque alguém na frente parou, teve um problema, né? Aí são milhares de ciclistas, então numa subida ali que um cara trava, perdeu o pedal, a fila inteira vai empurrar. Mas não é por problema do percurso, é um problema do atleta. Alguém causou um engarrafamento ali. Então isso é muito massa, assim, as trilhas são pedaláveis, tudo é pedalável. Existem também partes, uma parte exclusiva que a gente passou numa área de reserva que era proibido pedalar por uma coisa de proteção ambiental, porque era um percurso histórico, mas assim, um trecho pequeno, uma subida de pedras, que até por segurança também foi instruído que a gente empurrasse. Mas fora isso, tudo é pedalável. As descidas são maravilhosas. Até o Rock Garden você pode jogar ali que desce, entendeu? Se você treinou, você vai passar. Isso é incrível. E nas stage races, o cansaço que você vai acumulando ali, depois de 3, 4 dias, vai passando de 400 quilômetros, 500 quilômetros, e aí você já não está dormindo bem, o corpo está ficando cansado, o reflexo diminui. Então tem algumas coisas que a gente encontra que torna o percurso muito perigoso. E aí vai aumentando essa sensação que é feito para a gente se machucar, porque a gente está enfraquecendo. Né? Uma coisa é o cara passar ali descansado para fazer um reconhecimento, está fazendo um pedalzinho curto, outra coisa é você passar ali com 500 quilômetros de prova, desesperado ali num tempo, tentando ganhar uma posição, já com suas reservas de energia, de minerais lá na sola. Então cria-se essa experiência única de prova que atrai pessoas do mundo inteiro. Eu acho que eu expliquei, né? Vocês querem perguntar enquanto eu estou online sobre preparação, né? Então foi muito, eu fiquei muito feliz com essa coisa da preparação pelo seguinte, assim, a forma que a nossa equipe foi, eu acho que a gente conseguiu um resultado excelente. Havia mais de 10 anos que uma dupla feminina brasileira não terminava o Cape Epic. Então as nossas meninas, eu acho que elas foram incríveis, assim. A Júlia e a Camila mandaram muito bem. E foi muito gratificante para mim estar ali, tanto como treinador, como atleta, participando e ver a Júlia andando. Né? A gente andou junto em várias etapas, a gente estava junto. E foi muito bom ver essa evolução dela. A Júlia é uma excelente atleta de endurance, né? Uma qualidade dela que treina muito sério, então ela tem o seu mérito. E faltava esse ponto de trabalhar esse aspecto técnico e que ela se comprometeu intensamente em melhorar esse aspecto para poder participar do Cape, que a gente já sabia mais ou menos o que viria, né? O que a gente iria encarar, o que ela ia ter de maior dificuldade. A gente foi trabalhando isso aí e foi muito satisfatório. Ela terminava muito inteira, gostando da prova, sabe? Você está bem na prova, eu acho isso muito importante na preparação. Quando você está ali na prova, você está se sentindo bem, você está gostando da experiência de estar ali. Eu acho que isso é muito importante. Não pode ser só uma coisa do susto, né? Da luta pela sobrevivência. Não, você tem que ter uma sobra. E ela chegava sobrando todo dia. Isso foi muito bom. Se eu pretendo voltar, cara, eu pretendo, assim, algum dia, né? Mas também como sonho, né? Porque eu pensava em fazer algumas outras provas antes e terminar no Cape. Então eu acho que eu preciso fazer algumas provas ainda, tem provas que eu quero fazer, que fazia parte dessa escalada, mas eu tenho vontade, né? A experiência é maravilhosa, eu tá vendo o pessoal viajando agora, indo para o Cape, perto de uma largada, dá uma saudade incrível, dá uma vontade de estar lá. Se eu prefiro Cape Epic ou Brasil Ride? Eu acho que essa é uma coisa inevitável, né? Uma das perguntas que eu mais ouvi e inclusive eu pedalei alguns dias lá com o Rafael, o diretor de prova do Brasil Ride, e eu ficava, até brincava com ele quase toda etapa quando eu chegava, que eu terminava uma etapa do Cape, eu olhava para ele e falava qual era a combinação da etapa da Brasil Ride, né, que parecia com aquilo, assim, qual era a sensação. E a gente até conversou sobre várias coisas e a questão de fornecedores, né, algumas coisas que só é possível acontecer lá na África do Sul porque eles têm certos fornecedores que aqui não tem no Brasil, não tem como
implementar ou colocar algumas coisas. E, e tem isso, né? Assim, tem a coisa da cultura. A África do Sul tem uma cultura europeia, já tem um nome ali de uma conexão, né, com o ciclismo que é diferente da nossa. Então, é uma comparação difícil de se fazer, mas que também é inevitável. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso para que fique claro assim que há uma coisa, eu acho até injusta a comparação, né? Comparar as duas coisas é um pouco injusto, mas que é inevitável. De modo geral, eu prefiro Cape Epic, mas a Brasil Ride tem seus méritos, sabe? Tem um mérito dela acontecer aqui no nosso país, com a coisa de formação do ciclismo. Eu também acho que a gente, até comentei isso muito com a Júlia, assim, acho que a gente vai tranquilo para o Cape porque a gente é veterano de Brasil Ride, sabe? O fato de ter feito tantas vezes a Brasil Ride, a gente ser Guarini, facilita para que a gente vá em outras provas. Então, a dureza da Brasil Ride ajuda com que a gente complete bem outras provas, né? Mesmo com ambiente diferente, com outro contexto de velocidade, aí, como eu falei, como outro contexto de trilha, acho que a Brasil Ride é muito importante para nós, certo? O que aconteceu com o time masculino do tripedal? Olha só, então, infelizmente meu parceiro teve alguns problemas de saúde, juntou o ritmo, o calor, né, a intensidade ali das primeiras etapas, acho que a gente forçou um pouco demais, eu até tentei segurá-lo, mas aquela empolgação toda, né, a vontade dele de mostrar todo o potencial que ele tinha, acho que foi muito grande, juntou com a questão da alimentação. Nessas provas, né, nas stage race, é muito comum que os atletas tenham problemas intestinais, né, tenham inflamação intestinal, alguma coisa de intoxicação com o alimento, isso é muito comum. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, quem participa desse tipo de prova. Inclusive é uma coisa a ser treinada, e ele sofreu muito com isso, então a gente perdeu muito tempo. Teve um dia que ele passou em vários pontos de apoio médico. Eu achei que ele seria cortado. Eu até conversei com o Iena, né? Lá na Cape Epic, quem fica no corte, né? Aqui no Brasil, na Brasil Ride, a gente tem o Mayday, que é os últimos ali, ele vem tocando os últimos, quem ficou para trás é cortado. E no Cape Epic eles têm o Iena ele vem tocando ali os últimos, perdeu o Iena, sai cortado da prova. Eu até conversei com o Iena, falei, cara, eu vou deixar o meu parceiro com você, porque eu não posso ser cortado, eu vou embora. Cape Epic tem uma vantagem. Na Brasil Ride, se você larga o seu parceiro, você é desclassificado. Você está fora da prova, você não pode mais ser finisher. E a Cape Epic tem essa vantagem. Se o seu parceiro quebrou, você vai com ele até um ponto de apoio, larga ele e vai embora. E você pode ser finisher. Então, assim, você não sobe mais no pódio, você não está participando da prova de forma competitiva ali, você foi lá para os últimos, você né, você é penalizado. Porém, você pode ser finisher. Isso é contabilizado como finisher. Então eu cheguei no Mayday e falei para ele, cara, vou deixar meu parceiro com você que ele está muito mal. Ele estava no atendimento médico, tirando sangue dele, expressão e tal. E aí ele foi, conversei com o organizador da prova, ele me explicou como seria a minha punição por cada minuto que eu deixasse meu parceiro para trás ali. E aí eu ainda tentei incentivar meu parceiro, ele foi comigo mais um pouco, querendo que eu empurrasse ele, que eu carregasse, só que ele era um cara muito grande. Eu falei, cara, não dá para subir isso tudo te empurrando, você vai ter que fazer uma força. E ele foi fraquejando, até que eu vi que eu não tinha mais escolha, eu tive que deixá-lo, e ele foi cortado assim por coisa de minutos. Mas se eu não fizesse isso, eu também seria cortado. Então essa foi a situação. E lá no Cape é o seguinte, como eu consegui ser finish, como eu consegui terminar a etapa dentro do prazo, o meu parceiro pode continuar comigo como placa azul, ou seja, ele está fora da prova, ele não é mais finalista, ele não será finalista, mesmo que ele complete todas as etapas, porém ele pode ter a experiência de participar das etapas, então ele vira um placa azul. E aí ele virou placa azul e
E ele poderia andar junto comigo. Também não poderia abandoná-lo, porque senão eu tomaria penalidade de tempo. Então eu tive que andar junto com ele até o final. Né? Claro, na verdade eu poderia abandoná-lo, mas ele não poderia seguir na prova. Então a gente foi numa tocada juntos ali até o final, deu tudo certo. Para mim, deu tudo certo. Infelizmente ele, por alguns minutos, foi cortado na terceira etapa, ele teve que ficar para trás, ele não foi finish. Se eu vou de novo no próximo ano, não, estou aqui no Brasil, infelizmente não tem previsão de quando voltar. Todos gostaram do Leão da camisa, como faz para conseguir uma? Oh, cara, infelizmente essas camisas elas tiveram uma edição bem curta, assim, foi limitadíssima, limitadíssima, eu mesmo não tive a quantidade de camisas que eu gostaria, não consegui presentear algumas pessoas que me pediram a camisa, realmente, cara, foi muito sucesso, assim, onde todo dia alguém elogiava a camisa, alguém pedia para trocar a camisa comigo, eu quase troquei a camisa com o campeão do KPF, que foi incrível, assim, tipo, eles aqueciam comigo da onde, né, na parte de trás ali do gate, eu quase consegui trocar a camisa com os campeões do KPF, eles tinham uma camisa também lindíssima lá, mas não tinha mais camisa para mim. Então, assim, eu acho que a gente não vai ter mais dessa camisa. Eu não pretendo produzir, até porque seria muito caro produzir uma pequena quantidade. Se houvesse uma vaquinha, uma lista, eu entraria nela para fiquei devendo algumas camisas. Se eu ganhei medalha de finisher. Só de finisher, mas eu ganhei. Quanto foi o investimento por pessoa? Isso é muito relativo, foi muito relativo, assim, cada um teve um custo, né? Mas o custo médio, para você ter ideia, é assim, a inscrição do Cape, você paga a inscrição da duplas, é $6.800. E você paga isso de cara, assim, é imediato. E essas inscrições elas acabam muito rápido. Então, quando acabar o Keep, agora eles vão abrir a vaga, vai ter os Early Bird, né, que são umas vagas com desconto. Essas vão geralmente elas esgotam em questão de segundos ali, poucos minutos. E aí você pode se inscrever. Na bucha você toma 6.800. Se você combinar com seu parceiro, é $3.200 para cada de inscrição. Como eu disse, a prova vai cuidar praticamente de tudo para você. Você vai ter jantar, você vai ter café da manhã, você tem o transporte do início ao fim. Então você vai precisar de hotel para alguns dias antes da prova, né? Antes da prova começar, e alguns dias depois da prova começar. Os preços de hotel que a gente conseguiu são muito próximos de diárias no Brasil. Tá? Então você consegue uns hotéis legais, bem posicionados ali, com café da manhã, pagando preço diário aqui no Brasil. Então coloca aí uns 150 a R$ 200 por dia de diária, e aí você me diz, né, quantos dias antes você quer chegar, se você vai chegar uns 3 dias antes, 2 dias, e mais um tempinho depois de você chegar à prova, até o dia do seu voo, para você arrumar as coisas para ir embora. Então aí você vai gastar uns R$ 1.000 de hotel, no mínimo. Você também tem o transfer, né, do aeroporto para Cape Town, de Cape Town para o local do prólogo. A mesma coisa na volta, quando a prova terminar em Stellenbosch ou em Val Devi, né, provavelmente em Val Devi, você vai ter um transfer de Val Devi para Cape Town e depois de Cape Town para o aeroporto. Esse transfer aí, a gente fez a maior parte de Uber, e foi bem tranquilo assim, preço também acessível, próximo a preço de Brasil. Então reserve pelo menos uns 500 a R$ 1.000 se você for corajoso, né, de pegar Uber, se você for descolado nesse sentido, para você fazer esses transportes. Se você não quiser isso, há serviços de van exclusivos, assim, o próprio KPF que vai te oferecer alguns serviços, tem gente que já trabalha com isso, e aí isso começa a custar $300, $400, $800, aí tem a passagem aérea, que eu acho que se você vai para o Cape, você já deve comprar o mais cedo possível, então você conseguiu uma inscrição, você já pode correr atrás da passagem. E foi em torno de R$ 3.200 por trecho, né? Então aí uns
uns quase 7 mil você pode preparar uns 7 mil reais de passagem. E o que mais? Inscrição, né? Já falei aí, inscrição, 3 mil dólares. Vai pagar aí quase 15 mil reais de inscrição, mais passagem, essa grana aí de hotel antes, hotel depois, transfer. Você vai precisar também de se alimentar, né? Antes e depois da prova. Então, você tem um custo aí de restaurante. Acho que você deve ter aí pelo menos mais uns R$ 1.000 para comer antes e pós-prova. É interessante também você ter uma grana, porque lá nos acampamentos você vai ter truck food, né? Vão ter ofertas de comida, tem mini mercado, então talvez você queira comer um pouco a mais do que a prova te ofereceu, talvez você precise, né, comer. Eu mesmo, às vezes, tinha que comer mais, queria comer um sanduíche, queria comer alguma coisa ali para dar uma fortalecida. Então acho legal você ter uma grana para isso. É bom você levar uma grana de reserva para caso da bike quebrar, né? Você tem alguma peça, talvez não dá para carregar tudo que você precisa, talvez você precisa de um apoio mecânico. Então você tem que ter uma grana para esse tipo de serviço, para comprar peça, para pagar mecânico. Então, basicamente, eu acho que com em torno de 35 mil reais, cara. De 30 a 35 mil reais. Foi a conta que eu fiz aqui. 30 mil reais por cabeça. Seria o mínimo, né? Se você economizar muito mais que isso, você vai passar muito perrengue. Agora, se você tem mais grana, tem uma série de coisas que podem melhorar a sua vida. Você pode, por exemplo, alugar um motorhome. Cara, muda tudo, porque lá venta muito, faz muito frio, o clima muda completamente. Então, assim, acontece de você largar de manhã tremendo de frio, com chuva, com alguma coisa. Durante o dia vai fazer muito calor. Você vai chegar no acampamento, tá quente, de repente vai esfriar, vai começar a ventar, vai chover. E você na barraca, você tá sujeito a essa intempérie, né? Por mais que você tenha um casaco, um bom cobertor ali, ela tá balançando, o vento muito forte ou a chuva muito forte às vezes atrapalha você a dormir, você precisa ir no banheiro à noite, molha e tal. Então, se você tem grana para estar no motorhome, seu descanso é muito melhor, sua recuperação é muito melhor. E se você está no motorhome, você está levando alguém que pode te dar um apoio mecânico, que pode te ajudar a preparar suas coisas, melhora muito a sua vida. Só que aí tem esse custo, né, do aluguel a diária do motorhome e outros serviços que o Key pode te oferecer. Ali tem serviço de imagem, tem serviço de lavanderia, serviço de garrafa, de isotônico, de algum produto que você queira que esteja em um determinado lugar. Tudo isso aí você vai pagando ali US$ 1.000 para cá, US$ 1.000 para cá, para lá. O motorhome é claro que é mais de US$ 1.000, né? US$ 1.000 deve ser a diária do motorhome. Acho que é isso, né? Faltou algo? Para contabilizar, eu acho que não tem mais, né? Então, mas você entendeu. Com 30 mil você vai, acima disso melhora a sua vida, abaixo disso o perrengue é muito grande, é até possível, mas é muito perrengue. Se nós gostamos, cara, gostei demais, gostei incrivelmente, isso é a experiência de vida, assim, a história de uma vida, eu acho. É melhor, mais difícil que o Brasil Ride? Eu já falei, né? Então, melhor é uma experiência diferente do Brasil Ride, é uma experiência de grandiosidade, né? De um evento muito bem organizado, muito grandioso. E o Brasil Ride não deixa também de ser um evento grandioso, mas tem a coisa de, como é que eu te digo assim, de coisas que não existem no Brasil. Por exemplo, a experiência dos motorhomes, o parque de motorhome, é uma coisa que no Brasil não tem, não é culpa da Brasil Ride, né? Aqui não tem como você alugar certos equipamentos, certos suportes que lá é possível, aqui não é. De forma geral, de difícil ou não, são outras dificuldades. Lá você tem a dificuldade técnica da fluidez, né? Da alta velocidade na trilha, da coisa ali de você ficar muito atento, porque você pode cair por estar rápido demais, né? Uma coisa assim, de faltar um reflexo. O Brasil Ride tem a coisa a dureza da rusticidade, né? Então você tem subidas muito doloridas, muito dolorosas ali em Guaratinga,
Você tem trechos técnicos que vão te machucando ali, que vão te minando. Então tem um outro tipo de calor, né? O calor da Bahia, o calor da África, o tipo de intempérie. Novamente, eu acho difícil responder assim, qual que é mais difícil. De modo geral, eu acho que a gente pode falar que a Brasil Ride é uma prova mais difícil na soma das coisas, da estrutura, talvez o perrengue que você passa, talvez seja um pouco pior, assim. Pelo menos eu carrego essa coisa, assim, de que a Brasil Ride é uma prova de dor, né? Uma prova de dureza. Então, acho que seja ela, mas são perrengues diferentes, são provas com perrengues diferentes, então depende também do que é perrengue para cada pessoa, né? Onde cada um sofre mais. Tem merenda? Tem muita merenda, acho que já comentei disso aí, né? Tem até croissant no café da manhã, pra você ter ideia. Eu comia croissant todo dia, coisa boa, tinha uma comida boa. Algumas coisas eram muito diferentes. Então, volta a coisa da questão de temperos e tal. Então, tem coisas que eu não experimento nessas provas. Tem tipo de comida que eu nem encosto, até fico com vontade de comer, mas não encosto por causa dessa coisa gastrointestinal. Eu não vou correr esse risco. Então, assim, enquanto que na Brasil Ride, cara, são quase 10 anos participando de Brasil Ride, eu já sei o gosto da comida, né? Por mais que seja uma outra temporada, eu já sei o que é aquilo ali, eu já sei como é que é meu prato, é meio que automático, eu faço meu pratozinho. É uma comida brasileira, né? Uma coisa mais do nosso país, então eu já sei o que eu monto ali, já sei mais ou menos o gosto das coisas. Lá eu evitei, sim, em outros países também eu faço a mesma coisa, durante as provas eu não me arrisco, certo? Se lá faz muito calor, faz. Faz muito calor e faz muito frio, você tem isso tudo na mesma prova. Na segunda etapa a gente pegou uma coisa ali acho que deu uma sensação de 42 ou 43 graus. Foi assustador, assim, foi muito forte, foi um calor muito forte na etapa. Inclusive, quando eu via que o meu parceiro estava mal, eu ficava escondido, assim, era uma parte de montanha que não tinha árvores grandes, só arbustos, e aí subida muito longa, o sol direto ali. Aí quando eu via que o parceiro estava muito para trás, que ele não estava legal, eu escondia no arbusto, ficava agachado, pedia para que ele se escondesse também, a hora que ele chegava, né? Segurava ele ali um tempo para ele esfriar e tentava explicar para o cara não ficar no sol e tal, mas mesmo assim foi muito sofrido. Fez muito calor e em outras etapas também tem essa condição climática de grande mudança repentina. Assim. Às vezes você está com muito calor, você sobe a montanha, lá em cima está um vento gelado, ou tem uma chuva que te deixa gelado ali na descida, e você pega novamente um vendaval e depois o sol abre num vale que não venta e você sofre muito com calor também. Resultados brasileiros e brasileiras eu acho que foi muito bom, assim, eu acho que o ano que a gente participou foi um dos melhores, no sentido de que o maior número de brasileiros que completou foi muito bom, e das brasileiras foi incrível, né? Fazia muito tempo que as brasileiras não tinham um resultado tão grande e é muito bom saber que a nossa equipe estava lá. Boa noite para vocês, até breve, a gente volta aí comentando, se não me engano, a próxima pauta é Paris-Brest, né? Vamos nessa.